agora e na hora de nosso aposentarmos. Que assim seja. Vou desligar o meu microfone, que fica mais fácil, tá ok? Tá o áudio. Ok. Tá ótimo. Muito obrigada, seu Geraldo. Marcelo, é com você, querido. Obrigado, Babi querida, também. Meus irmãos, hoje a gente tem o desafio de elaborarmos aqui entre a gente o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na nossa mocidade a gente lembra de ter estudado várias vezes essa dualidade que esse capítulo propõe para a gente entender o patamar do ambiente que vivemos, esse ambiente que nos envolve no planeta Terra, e que ainda nos atrai de diversas formas. Eles acham abrigo no nosso coração, no nosso sentimento, e aí muitas vezes nós somos encaminhados a trazer as afeições que temos, os apegos que temos, as situações que muitas vezes nos vinculam a um processo que a gente chama de materialismo. Então, nosso âmbito dos valores, ele nos trai muitas vezes, porque ele não é claro para a gente quando a gente está sendo materialista. Por quê? Porque a gente acha que materialismo tem um vínculo muito diretamente voltado para a matéria, o que é sólido, as coisas materiais, as posses materiais. Mas o materialismo, ele é uma espécie de sentimento, como se diz, um endurecimento em relação a esse sentimento que nos atrai na questão da posse, de termos posse. E aí ele extrapola esse âmbito da matéria, do objeto em si. Ele consegue adentrar as nossas relações pessoais. Por quê? O materialismo, essa questão da posse, ela influencia às vezes as relações que nós temos com as pessoas que a gente julga amar profundamente, que é o sentimento de ter, ou de querer ter, ou de possuir. E isso vem lá do egoísmo, sobre a gestão do orgulho, que é interessante. A gente custa a se posicionar em cima da verdade no que condiz a questão de entender egoísmo e orgulho, que é a questão do egoísmo. O egoísmo é querer para si. E a partir de querer para si, mais que ao meu irmão, eu consigo me dar direitos que interferem no sentimento de orgulho, que aí o orgulho eu me situo melhor que ele, então eu tenho direitos acima do dele, que vai lá na minha consciência e burla a minha consciência para alimentar essa minha busca mundana, essa busca cotidiana, onde a posse é um dos grandes elementos. Aí eu me sinto dono dos meus filhos, me sinto dono da minha esposa, do meu esposo, eu me sinto dono das situações, eu me sinto dono do meu posicionamento na empresa. Eu não entendo que aquilo é um elemento passageiro que está sendo colocado à minha disposição e que eu tenho que fazer melhor uso dele. Então, esse capítulo é muito bom para trazer a gente essas reflexões, essa dualidade entre o materialismo e a espiritualidade, entendendo que a espiritualidade é tudo aquilo de real valor para o espírito, na sua condição de eterno. E no materialismo, isso que ainda nos vincula aos nossos instintos de posse, que a gente, aos poucos, vai deixando, vai diminuindo e vai abraçando essa causa maior que é o universo. Quando a gente fala da questão da espiritualidade que há em nós, é desses valores que vão nos propiciar a eternidade, a vida eterna, como Jesus falava. Ele veio trazer a vida eterna, aquela que nunca acaba. E em nós o que nunca acaba são as virtudes. Porque a animalidade, a animosidade, essas coisas todas são passageiras. Gente, o microfone pode ser aberto a qualquer momento para fazer alguma intervenção
ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Esse capítulo é interessante, que nós vamos falar hoje sobre a salvação dos ricos. Então, nós vamos contextualizar a riqueza na nossa vida. Claro que a gente vai também, já que esse capítulo preza pela dualidade, Deus e Mamon, se a gente vai falar da riqueza, a gente vai falar um pouquinho da pobreza também. Ele fala da utilidade providencial da riqueza, onde ela se aloca na questão da sua utilidade para a vida espiritual, da vida daquele espírito, mas da vida também da questão até uma relação com o mundo. Fala das provas da riqueza e da miséria. E aí, se a gente quiser ter uma visão geral do capítulo 16, e é interessante, um capítulo voltado a essa temática, então isso tem muita importância para o desenvolvimento nosso, para a nossa evolução. Então, aqui a gente tem aqui vários tomos. Ninguém pode servir a dois senhores, o mancebo rico, que é uma passagem muito interessante. Tem uma história desse mancebo rico, né, que ele era realmente um príncipe, etc. Preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos. Nós vamos falar um pouquinho dos talentos aqui, mas eu prometo não prejudicar o expositor, que vai, no futuro, pegar essa temática. Utilização providencial da riqueza, provas e riquezas das misérias e desigualdades das riquezas. E aí, tem alguns elementos aqui que são as instruções dos espíritos, né? A verdadeira propriedade, o que é realmente meu? Na minha vida, o que eu detenho realmente? São as questões do espírito, o emprego melhor da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos, e esse desprendimento ele é muito cuidadoso, porque ele não é o desprezo dos bens terrenos, é desprender, quer dizer, fazer o melhor uso. E o melhor uso dos bens terrenos é o quê? Aquilo que é voltado para o espírito. E o que é voltado para o espírito na nossa atualidade que o evangelho traz? Fora da caridade não há salvação. Então é um processo de caridade e transmissão da riqueza. Fala das heranças, fala algumas coisinhas aqui interessantes. E aí, gente, voltando ao nosso assunto, vem o cabo de guerra da dualidade que nós vivemos entre materialismo e entre espiritualismo. Esses dois elementos são muito vivos dentro de cada um de nós. Não importa se somos espíritas, se somos qualquer religião. Porque essa é uma característica do espírito que reencarna na Terra. Ele está nesse processo, nesse cabo de guerra, se libertando do materialismo e aderindo ao espiritualismo. E aí tem vários processos aqui entre esses dois elementos. Não existe um salto. Existe um processo de evolução. Ele tem o seu espectro, ele tem as suas nuances, ele tem as suas graduações. Ele não é estanque. E aí a gente tem que entender como é que isso funciona na gente. Já começando a gente trabalhar a passagem de Lucas capítulo 16, versículo 13, que trata muito dessa questão de servir simultaneamente a Deus e a Mamon, a gente percebe que ninguém pode servir esses dois senhores. Por quê? Nós não temos condição de viver nessa dualidade. A gente precisa determinar o nosso norte, pela nossa própria vontade. A gente precisa decidir aquilo que a gente quer para a gente. Esse é o momento derradeiro. Gente, essa pandemia não veio à toa. Uma das questões é exigindo de nós um posicionamento frente às questões da vida. Nós somos realmente espíritas? Nós estamos realmente nos espiritualizando? E aí, esse momento, vem algumas reflexões, porque a gente olha para a gente e vê que a gente está cheio de medo, cheio de pânico, cheio de incerteza. E Jesus continua falando para a gente, segue-me. E principalmente, eu estou aqui, nós não estamos sozinhos. Então, essa dualidade desses dois senhores e servir esses dois senhores para a gente é uma questão de um estágio, e que eu chamo de estágio de hipocrisia, aonde eu sei o que eu tenho que ser, mas ainda não consigo ser. E aí eu entro nesse estado que me agride na minha consciência, porque ela sabe o que eu tenho que ser, mas eu ainda não dou conta, eu estou num processo ainda. Lembra de Paulo, a caminhada de Paulo, que traz para a gente essa explicação. Então, a hipocrisia é um estado de evolução, onde eu aprendo,
o que é ser um homem de bem, o que é espiritualizar, buscar as questões morais, mas eu estou no caminho. Então a minha consciência me cobra muito. Ela fala assim, Marcelo, você ainda não deu conta. Você está no caminho. Então existe um estado, uma inconstância dentro da gente, que é um estado ainda de não felicidade, porque eu ainda não sou. Não se esqueça, Jesus é. E é interessante quando a gente ouve Jesus falar, eu sou, não é com arrogância, é porque ele simplesmente exerce o Cristo interno que existe dentro dele, por isso que ele é um Cristo. Nós ainda não somos, porque o que fala para a gente ainda não é da nossa alma. A nossa alma ela tem um vínculo muito forte com Deus, um elo muito forte com Deus. E a nossa personalidade ainda não expressa essa filiação, como expressa em Jesus. Jesus consegue expressar no seu caminhar, nas suas palavras, nos seus pensamentos, na sua energia, o Deus que é Pai de todos nós, mas que se expressa melhor através dele do que em nós, porque nós atendemos ainda um elemento que se chama mamon. Ele ainda é muito forte em nós. A gente vai aprender a libertar disso, tá, gente? Não fica triste por causa disso, não, porque nós temos Jesus do nosso lado. Principalmente, nós temos Deus também, como Pai. Então, nós não vamos, eles não vão desistir da gente. Jesus disse isso muito claramente no Evangelho. Ele não vai desistir enquanto haver um de nós que ainda navega por esses mares ainda da ilusão. Isso nos dá um conforto muito grande. Né? Um ser desse, crístico, maravilhoso, nessa energia de amor assim, mensurável, que vela por nós o tempo todo, mas velar, gente, não é simplesmente olhar, não, é fazer por. Não por nós, mas fazer para que a gente inicie o nosso movimento de espiritualização. Porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Então, viver essa dualidade é muito difícil para nós, porque nós não podemos simultaneamente servir a Deus e a Mamon. A gente vai deixar um deles de lado. É interessante a gente trazer esse pensamento para dentro da nossa mente, porque a gente consegue perceber que o escopo e a missão de Jesus é libertar. A missão de Jesus, aí até a gente falou isso com o Léo, acho que foi semana passada ou retrasada, acho que foi passada, que ele até perguntou, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? E aí a gente até trabalhou essa ideia. Nós estamos nos desmaterializando e nos espiritualizando. Nós estamos fazendo os dois processos. Nos livrando do apego à matéria e abraçando as questões morais, as questões das virtudes e os tesouros que são direcionados para o espírito, que são eternos e que se expressam através disso. Então, essa dualidade, ela é importante a gente entender ela. Então, Jesus veio trazer essa libertação. É a libertação. Então, quem está libertando de alguma coisa. E aí a gente até estuda muito em João. Nós estamos nos libertando de uma escravidão. E essa escravidão, ela se expressa na gente de muitas formas. É muito bacana quando a gente estuda João, lá capítulo 8, que ele traz para a gente essa diretiva, lá pelo 32, 30 a 32 ali, versículo 32 e 30. Ele traz para a gente um direcionamento que nós somos escravos dos nossos próprios erros. Por quê? Quando a gente comete um erro, a gente se vincula a ele. E a gente se vincula a ele na nossa consciência, para aquela mesma vida, às vezes, ou para as outras vidas, até que a gente trabalhe esse erro através da expiação. Então, isso é uma espécie de escravidão. O ser que erra, que tropeça, e olha, gente, eu não estou falando nos erros hediondos, não, estou falando de todos os erros. Ele se escraviza em cima desse erro. Mas nesse tom aqui de Deus e Mamon, a gente pode trazer o aspecto do entendimento da escravidão da matéria. Jesus veio nos convencer do objetivo primordial, acima de todas as coisas, que são os esforços para conquistar o que ele chama de vida eterna, que é a vida do Espírito. É o caminho do Espírito. E aí, como é que ele trilha esse caminho?
completando o ciclo de provas que foram necessárias a esse progresso moral que a gente busca, a gente precisa buscar. A gente faz isso através do conhecimento e faz isso através do processo de renovação. E aí a gente busca esse supremo grau de pureza, que nos faculta uma compreensão mais plena de Deus. E aí, quando a gente consegue essa compreensão plena de Deus, ele passa a habitar em nós. Eu começo a entender como Deus se manifesta e faço parte dessa manifestação. Como é que eu faço parte dessa manifestação de Deus nesse exato momento, na característica de um espírito que está no mundo de prova e expiação, dentro da caridade? Porque fora dela não há salvação. Essa é a temática maior de libertação na atualidade, no nosso atual patamar. Mas essa caridade que ele fala é a caridade suprema. Qual que é a caridade suprema? O bom samaritano. Lembrem? O bom samaritano que pratica a caridade na sua completude. E quando é que a caridade ela é executada na sua completude? Quando torna o outro elemento que participa disso meu irmão. E ser irmão é ser irmão para sempre. Ser irmão é ser irmão para sempre. Não é o meu irmão da esquina que eu vou ver ali e vou deixar de ver. Não. O elo de sentimento em cima do amor, ele se movimenta tão fortemente que eu me vinculo com aquele espírito que está ali para o resto das minhas existências. Eu me torno verdadeiramente irmão dele. Jesus fez isso conosco. Ele se tornou eternamente nosso irmão. Por causa de um elemento que o liga a Deus, que se chama amor. Ele faz por nós até hoje porque ele sente prazer em fazer isso, porque ele nos ama. E nunca mais, nas nossas existências, em planetas quaisquer que estivermos, nós vamos perder o olhar desse espírito. Ele vai estar olhando para nós. Então, a gente precisa aprender com isso. Fora da caridade não há salvação, é um movimento de altruísmo que me faz enxergar o outro como igual, que me faz auxiliá-lo, mas esse processo de auxílio é enquanto ele estiver em falta, mas que se transforma numa grande amizade, se transforma num grande sentimento, e que aí começa a se viver essa expressão do amor e nunca mais eu perco esse camarada de vista. Ele vai estar sempre no meu coração, no meu pensamento, eternamente. Então, não é essa caridade mundana que a gente faz, de doar uma roupa, de dar um prato de comida. Ela é mais que isso. E a gente nós precisamos nos apropriar. Isso é que é essa compreensão do que Deus quer para nós, que vai nos trazer esse gozo eterno, que a gente chama de vida espiritual, que é a vida espiritual livre, que leva a nos aproximar cada vez mais desse centro de onipotência que é Deus, sem nos igualar a Ele, mas nos aproxima dele. Tá entendido? Sim, a gente é muito filosófico, mas a gente tem que ser mais prático. Vamos trazer um pouquinho de João, já que a gente falou dele? A gente falou lá do 32, né? Lá no João 8, 32 a 36, é dito para a gente o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente até estudou isso aqui. A gente ficou quase 2 quarta-feiras estudando isso aqui. Bem profundo. O que é conhecer, o que é a verdade, o que é esse processo de libertação. Mas numa próxima oportunidade a gente estuda isso aqui com vocês. Responder-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Jesus replicou: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha Jesus trazendo para a gente. Todo o que comete o erro passa a ser escravo desse erro, porque isso vai para a consciência. E ele continua: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É desafiador essa última parte, né? O escravo não fica sempre na casa. Quem quiser olhar, está lá. João 8, 32 a 36.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que ele fala? Essa casa é a casa mental, essa casa é o espírito, é o nosso espírito. Então, ele falou lá que o erro nos escraviza, correto? Olha lá, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas esse pecado não vai ficar sempre para a gente. O escravo não fica sempre na casa, uma hora ele vai embora. Agora, o filho sempre herda a casa do pai. Essa é a maneira mais natural. Isso quer dizer, então, que a nossa essência divina é que vai permanecer conosco, porque ela é filha. Ela herda de quem nós somos hoje. O mal, o erro, daqui a pouco está fora da gente. Ele nos faz escravo. Ele não fica sempre na casa. A nossa herança espiritual que nos vincula a Deus, que é o Cristo interno, esse sim vai ficar sempre com a gente. Porque esse filho, que filho é geração, não se esqueçam disso. Então, se no nosso próximo movimento de vida nos libertar do mal, nos libertar do erro, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se esse processo de filiação com o nosso Pai Celestial, que é o Cristo interno que habita em nós, nós potencializarmos, nós dinamizarmos ele, colocarmos ele para fora na nossa expressão do dia a dia, aí sim nós vamos nos libertar. E seremos herdeiros desse estado de libertação. Essa é a herança que Deus guarda para a gente. Tá? Essa é a herança que a gente busca. Entendido, gente? E aí a gente vai voltando para Lucas 4,16. Eu acho que é o microfone aberto. Chegando a Nazaré, onde fora criado, sei lá, no Lucas 4,16, tá? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga. A gente tem um microfonezinho aberto. Eu tô com a tela cheia, as duas. Se eu for sair, eu não consigo voltar. Dá só uma olhadinha para mim. Você faz a mesma coisa. Você marca as consultas, recebe alertas e usa todo tipo de serviço por aqui. Em uma cidade colaborativa, as pessoas... E tá com a TV ligada. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Miriam, você pode... Miriam. Oi. Eu acho que seu microfone... Você apertou sem querer para abrir o microfone. Você gostaria de fazer algum comentário? Desculpa, minha linda, foi sem querer. Tem problema não. Imagina. Tem problema Muito não. obrigada. É porque eu adoro esse meu falando. Tá ótimo. Vamos voltar lá em Lucas, então. Então, Lucas. Miriam, você poderia colocar no silencioso, por gentileza? Fica à vontade para abrir quando você tiver perguntas, tá bom? Ok. O direito dos indígenas, dos quilombolas, ter direito à sua cultura, suas terras ancestrais, criando também a Secretaria de Mulher. A gente ainda te ouve, Miriam. Uma TV aí atrás. Nunca aceitamos quem Aí, consegui. Muito obrigada. Eu que consegui. Eu acho que eu estava com dificuldade. Não tem problema, não. Gente, quem quiser, pode interromper a hora que quiser. Vamos voltar a Lucas, então. Olha só, Lucas. Chegando a Nazaré, essa parte eu adoro ela, gente, adoro dividir isso com vocês. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Lá na 17, Lucas 4, 17 agora. Foi-lhe entregue o livro dos profetas Isaías, e abrindo, achou o lugar que estava escrito. Agora já é Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, né, nessa época, avarentos, aquela questão toda que a gente já sabe do farisaísmo, né? Ouvindo-lo, essa fala de Jesus, eles começaram a zombar dele. E aí Jesus disse para eles,
Esse conselho é que eu gostaria de trazer para a gente pensar um pouquinho. Olha só o conselho de Jesus. Pondes grande cuidado em parecer justos aos humanos, mas Deus conhece os vossos corações. Pois o que é elevado aos olhos dos humanos é abominação aos olhos de Deus. Isso está lá em Lucas 16, versículo 13 a 15. Olha que conselho que ele dá. A gente não quer dizer que Deus fica olhando para a gente para nos punir, não. É o mecanismo da vida. A vida, ela se expressa para a gente e ela registra na nossa consciência tudo o que fazemos o tempo todo, que pensamos, que sentimos. E a gente responde por isso a nossa consciência. A gente usa muito, Deus é... Não, é a nossa consciência. Então, a vida se expressa através de Deus, conhece os nossos corações. A espiritualidade conhece os nossos corações. E toda vez, né, que a gente eleva essas questões humanas e dentro do materialismo, a gente dá condição à nossa consciência de trazer o nosso sentimento de culpa. E aí a gente faz, nossa, mas essa palavra do Cristo ela é tão assim, séria, tão... Mas olha só, falando das criaturas, ele falava as criaturas grosseiras de natureza rebelde. Então, quer dizer, somente essa maneira que consegue atingir um espírito endurecido. Jesus tinha que dirigir essa energia, essa reprimenda forte desse jeito, para conseguir tocar um pouco o coração. Principalmente daqueles que já sabiam da mensagem, que vinham lá de Moisés, mas não faziam parte da mensagem. Eles só sabiam, só conheciam a palavra. Então, a palavra de Jesus, ela sempre deve ser interpretada segundo o Espírito, e não segundo a letra. E aí, quando a gente vai trazer aqui, só para a gente historicamente entender um pouco, Mamon era uma divindade que os antigos assírios adoravam. Era um ídolo de prata e ouro, né, que representava as paixões humanas. Dentro desse cortejo de vícios que tem essas paixões humanas e que explica o pensamento de Jesus. Então, essa servidão a esses dois senhores, ele deixa claro que a gente não consegue viver a vida espiritual para as coisas de Deus, mas que a gente deve ceder simultaneamente esses desvairios que a vida material nos busca. Onde é que ela faz isso? Sensualismo, cobiça, gula, inveja, esses elementos, e mais um tanto. Isso são as coisas cobiçáveis que estão dentro do processo de riqueza e glória mundano, porque satisfaz simplesmente um cego orgulho da criatura humana. E o orgulho torna cego. Vocês lembram que eu falei para vocês? O egoísmo, ele é alimentado pela gestão do orgulho, porque o orgulho vai lá na minha consciência, ludibria ela e fala assim, isso é justo? Aí a consciência fala assim, não, aí a mente, né? Não é nem a consciência, fala assim, é sim, olha como é que fulano é, olha como é que ciclano é, entendeu? Há um trabalho enganatório na consciência, e quem faz isso é o orgulho. Ele faz a gestão. O orgulho te considera melhor que o outro, por isso que ele te dá liberação para você ser esse ser que não te agrada tanto, que não nos agrada tanto. Jesus nos ama como espírito humilde, e ele veio trazendo uma visão para os simples e mansos do coração. Essa mansuetude, essa simplicidade. É muito interessante a gente entender essa expressão de Jesus, porque ela está em cada um de nós, através do Cristo interno. A gente precisa parar de nos enganarmos, de nos ludibriarmos. Isso aí não é nada. Isso eu posso. Isso me é lícito. Vou fazer só dessa vez. Lá, o outro nem merece. Não vou nem... Entende? Assim, eu tenho direito, porque... Essas frases dentro da gente, elas nos condicionam muito a essa questão do materialismo. A gente precisa despertar para isso. Olhar para isso e entender que a gente precisa trabalhar isso, essa certeza. E isso tudo está alocado nessas graduações aqui. Isso aqui é o quadro de evolução espiritual.
Eu tenho um lado a animalidade, que veio do instinto, que veio do homem primitivo, mas que trouxe nele esse instinto de defesa, esse instinto de puxar para si, que é essa área laranja do gráfico. Mas no decorrer das reencarnações, das vivências da evolução, que está numerado aqui, 0, 1, 2, 3 e vai até 10, claro que vai muito mais que isso, né, gente? Mas a gente aqui reduziu. Ele vai deixando de atender a animalidade dentro de si e vai adquirindo as questões espirituais que estão em azul ou verde, aqui, essa tonalidade verde azulada, que é a angelitude. E aí os valores espirituais são consagrados aqui. E a área crítica, onde existe a dualidade entre o materialismo e a espiritualização, essa área onde prevalece mais a animalidade, o ser animal que existe em nós. Porque quando prevalecer dentro de nós os aspectos espirituais, que é essa área azul, aí nós atenderemos mais a tendência. E aí, dentro dessa dualidade que a gente está vendo aqui, a gente precisa sair desse quadrado meio avermelhado aqui, dessa zona aqui, para a gente adquirir uma paz interior, um estado de diferenciação no trabalho divino, que a gente chama de misericórdia, tornarmos instrumentos dessa misericórdia e praticarmos a caridade verdadeira em pensamento, em sentimento, em atitude, em tudo, em palavras, o que for. A gente cai nessa dualidade aqui, no valor de riqueza, de pobreza que a gente vive. É muito interessante. Não vamos nos colocar no meio desse X aqui, tá? Eu não sou rico, eu não sou nem pobre. Eu estou fora desse contexto. Não, não está. Não, não está. A realidade do nosso país não nos permite isso. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, a gente tem que entender que esse processo de riqueza e pobreza, ele leva muito preconceito da nossa parte. E sabe qual que tem mais preconceito? O rico. Principalmente daquele que se vincula a alguma religião, que acha que o rico é o errado, o estado de riqueza é errado. É muito interessante como o ser humano é natural com isso. Ele despreza o estado de riqueza. Olha que interessante. Ele tem um preconceito contra a riqueza. Não, a riqueza é uma grande oportunidade. Algumas pessoas têm a riqueza e o poder e outras têm a miséria na sua vida. E para cada uma delas, a gente enxerga como uma prova, e os próprios espíritos, às vezes, que escolhem essa prova. Mas o problema é que, mesmo escolhendo essa prova, muitas vezes eles sucumbem diante dessa prova, elas não conseguem passar por ela, não conseguem vencê-las, tanto uma quanto outra, viu, gente? Tanto uma quanto outra. A gente deve respeitar as duas. Tanto as duas são tarefas dificílimas, porque a pobreza provoca o processo de lamentação. E aí, quando o espírito se entrega a lamentar, ai meu Deus, não sei o quê, ai tá difícil, não sei o quê, ele está caindo na prova da pobreza, decaindo, inclusive. E a riqueza, ela leva ao excesso do ter, de buscar. E aí a gente percebe que o espírito está perdendo a sua reencarnação, porque ele está se dedicando ao excesso. O rico em si, ele sofre mais tribulações, porém, ele tem mais oportunidade de ajudar. A posição elevada no mundo e a autoridade são provas muito arriscadas para os espíritos do nosso patamar evolutivo, tanto quanto a miséria. Porque quanto mais o ser humano for rico e poderoso, mais obrigações ele tem para cumprir. Portanto, maiores são os meios que dispõe para fazer o certo ou errado. A vida experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Esses são os avaliadores, as experimentações. O pobre pela resignação. Passar pelo processo resignado. Resignado, gente, não é deixar para lá, não. Resignar é entender. É trazer para si e viver aquilo sem ilusão. O rico já é pelo uso que faz os seus bens e do poder. Se o rico fizer bem o uso, ele está, entre aspas, salvo. Se o pobre passa com resignação, ele está, entre aspas, vencendo, salvo, né? Vencendo o seu processo evolutivo, o seu momento de resgate, o seu momento de expiação. A riqueza e o poder despertam, ele tem esse perigo porque desperta muitas paixões
que nos prendem à matéria. E aí distancia a gente da nossa jornada espiritual. A existência presente, que a gente pensa assim, né, tanto para o pobre quanto para o rico, é mais um momento da eternidade espiritual que a gente tem que viver, cada um com com o seu desafio. Tanto os pobres quanto os ricos devem lembrar que a atual situação é efêmera, passa. E passará como passa uma lua, um dia, um sol. Passa. E aí o que fica é o que você absorveu de riqueza espiritual diante daquilo. Então a gente não pode, de certa forma, ter preconceito de riqueza. É uma oportunidade, mas é muito mais difícil do que a pobreza. Por isso que a gente vê, se a gente for avaliar na população mundial, a gente vai perceber que existe muito mais pobres do que ricos. Porque vencer esse processo aqui, ó, de riqueza é muito difícil. E aí eu pergunto para vocês, qual é a realidade de riqueza e de pobreza no nosso Brasil, no nosso país? Eu trouxe um gráfico que vai até 2018, que traz para a gente a classe A e B, a classe C e a classe D e E. E aí lembrando que a classe A e B é aquelas pessoas que familiarmente recebem mais que R$ 8.159. A classe C varia de 1.892 até 8.159. E a classe D e E até 1.892. E aí eu pergunto para vocês, viver uma família recebendo R$ 1.892 caracteriza que ela vai passar por momentos de escassez, de déficit alimentar ou o que for. E aí a gente consegue ver nesse gráfico de baixo aqui em milhões de pessoas. Deixa eu só marcar ele aqui pra gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio que marca. Tá aqui, ó. Tá vendo essa área aqui, ó? D e E? Essa é a realidade do Brasil, que hoje está um pouquinho alterada, mas ela prevalece. Na classe A e B, eu tenho aqui 30 milhões de pessoas. Na classe C, eu tenho 115 milhões. E na classe D e E, 63 milhões. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui não devia existir, esses 63 milhões aqui. Porque a classe C e a classe A e B deveriam já, através do seu trabalho, através do auxílio, através da caridade, etc., já ter dissolvido esses 63 milhões aqui, ó, porque elas têm condição. Porque, olha aqui, 115 é quase o dobro de 63. Então, a abundância que existe na classe C e na classe A e B já deveriam, através, se nós fôssemos espiritualizados, ter acabado com esses 63 milhões aqui. Ter acabado com esse processo de carência aqui. E não podemos julgar isso somente para o governo, não. Isso é um movimento social. Nós temos responsabilidade nisso. A gente tem que olhar a nossa volta. O que a gente faz para acabar com a fome, para acabar com a carência. E aí, não é só fome de alimento, não é só carência de recursos materiais. A gente está falando de espírito aqui também. A gente está falando de estado psicológico, a gente está falando de estado espiritual. Então a responsabilidade nossa é bem mais do que a gente acredita. Se nós formos falar desses 115 ou desses 30 aqui, que são cristãos, que são espíritas, aí o compromisso é maior. É só uma reflexão, tá, gente? Não é uma cobrança, não. Porque a gente se situa nessa situação aqui. Então, eu não posso me situar entre a pobreza e a riqueza. Se eu tenho condições de fazer algo por, eu tenho riqueza. Seja material, seja espiritual. Eu só queria trazer essa reflexão, tá? Não estamos falando de questões políticas, nada disso, não. E aí, porque a gente vai lá para a parábola dos talentos. Vocês lembram dessa parábola? Muito bacana essa parábola. Vamos dar uma trabalhadinha rápida nela aqui. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o mestre: o Senhor age como um homem
que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi, se negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5, duplicou. Os que receberam 2 da mesma sorte, ganhou outros 2, quer dizer, duplicou também. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passou longo tempo e o senhor daqueles servos voltou e o chamou às contas, né, para prestar conta com eles. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além desses mais 5, que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E o que recebera 2 talentos apresentou seu turno e disse: Senhor, entregaste 2 talentos, da mesma forma aqui estão além desses 2 outros. E o amo, servidor bom e fiel, diz para ele, né? Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Recebeu que ele deu o mesmo trato do primeiro? Isso é interessante a gente perceber. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, seis que é severo, que ceifa onde não semeaste, e colhes onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu ceife onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no aos que têm 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quando aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. O que pareça ter, tá vendo, gente? E seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger dos dentes. Está em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. O que a gente tem que entender nessa parábola não é a questão do dinheiro em si. Se a gente for lá atrás e for tratar essa parte aqui, que é muito interessante, quer ver? Que ele fala com ele, sei que é severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi seu talento. Então, onde é que o Senhor não ceifa, mas ele vai lá buscar, e ele busca colher onde nada plantou? Na consciência. Quem é que planta na consciência? Quem é que ceifa na consciência? O próprio dono da consciência. O próprio dono da consciência. Então, é um processo íntimo, é um processo de cada um de nós. E nessa interpretação, a gente vê que está visto aqui que o Senhor representa Deus na nossa vida. Os servos somos nós mesmos, é a humanidade como um todo. E os talentos são os bens, os recursos que a providência nos permite ter, nos outorga. Mas para serem empregados, você reparou que o próprio benefício foi dos servos. Dos servos, os 2 primeiros receberam os benefícios. Próprio, e na questão do que eles corresponderam. Então, a questão dessa semelhança que há entre um e outro, o tempo de movimentação desses recursos é a própria vida, a existência terrena, onde a gente tem que aproveitar os talentos, sendo ele da pobreza. E eu estou falando talento aqui, pode ser uma questão moral, sim, pode ser uma capacidade, sim, mas pode ser o estado de pobreza e de riqueza. Essa distribuição de talentos em quantidades desiguais, que a gente possa achar até injusto aqui nessa parábola, é justamente o contrário disso. Não tem nada de arbitrária, nem de injustiça. Baseia-se na capacidade realmente que cada um tem. Adquirida antes, por exemplo, dessa presente vida nossa. Isso é adquirido através do nosso movimento em outras vidas.
A gente fala que é um merecimento, mas é um merecimento diferente. É um merecimento com responsabilidade, porque eu tenho que produzir em cima dele. Os que recebem 5 talentos são geralmente espíritos mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. São os que realmente mudam essa questão social nossa. Os que recebem 2 são destinados a tarefas menores, mais restritas. Exemplo, aqueles que têm condição de exercer isso no âmbito familiar, mas ainda não têm condição de exercer no âmbito social, porque ainda não entenderam a família como universal e ainda vivem esse contexto de família no âmbito familiar mesmo. Eles têm condição de exercer essa multiplicação aqui no âmbito familiar, eles não têm condição de ir lá no social. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão de promover o progresso espiritual de si mesmo. Olha que interessante. E muitas vezes não conseguem. Aonde eles vão movimentar essa questão de progresso espiritual, esses que recebem um talento? Na aquisição das virtudes que ainda lhe faltam. E se eles conseguirem multiplicar de 1 para 2, em outra reencarnação receberão 2. E em outra reencarnação, mais à frente, outras, receberão 5, para multiplicarem os 5. Então, essa aplicação aqui ela é muito justa, é muito interessante da gente entender. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que foi 5 talentos, foi reclamado outros 5. Ao que recebeu 2, mais 2. E ao que recebeu 1, a exigência foi de apenas 1. Os servos que fizeram de seus talentos se multiplicarem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus. E eles empregam bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons que foram aquinhoados por eles. Eles utilizam isso muito bem. O servo que deixou de ser produtivo, né, na questão do talento, ele falha na incumbência que foi dado para ele. Simboliza os homens que perdem a oportunidade, ensejadas pela providência para o alimento espiritual deles próprios. Oportunidades essas que muitas vezes chegam através de uma enfermidade, através de uma questão de paciência sofrida, de um dissabor que ele recebe na vida. E aí ele só precisa passar isso sem desespero. É só não desesperar. Então, quer dizer, é cobrado dele somente não desesperar. E às vezes não consegue. É muito interessante a gente entender isso, e entender isso com muito carinho, porque a gente tem que saber em qual patamar a gente consegue. Se é o patamar de não revoltar, de não ter raiva, nós estamos na questão de um talento. E esses elementos são os nossos inimigos que estão dentro da gente. E aí a gente precisa suportar isso com ânimo, superar com esforço e perseverança. Esse terceiro servo, nós vemos, né, o oposto daquele que veza mal o seu empreendimento na vida, na encarnação. E aí é muito interessante, né, essa visão. Dar-se-á aos que têm, e eles ficarão acumulados de bem. Significa que toda aquela que diligencia, né, corresponder à confiança de Deus, aquele que corresponde à confiança que Deus depositou nele, ele recebe auxílio e proteção para aumentar suas virtudes que já possui. E a gente vê isso até numa mesa mediúnica, quando a nossa entrega é diferenciada. A gente vê isso no processo de caridade, quando a entrega é diferenciada, que é uma entrega embasada no coração. Então, ao que tem, que não tem, esse sentido, vai ser retirado dele até o que ele parece ter. Ou seja, é um servidor inútil lançado em trevas exteriores pelo próprio sofrimento da sua consciência. Por isso que há o choro e ranger dos dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa, aquilo que recebeu pela misericórdia divina, vai para o processo de expiação, gente, em futuras reencarnações de sofrimento. E aí a gente tem vários elementos, a preguiça, a má vontade, que se dá quando a gente investe para algumas coisas na vida. Para a gente fechar o estudo dessa parábola,
Uma coisa muito importante, nós nunca sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E aí é a condição nossa, a gente está preparado? A gente tem feito bom uso dos talentos que recebemos? Saúde, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, as questões materiais. Como é que a gente está empregando a nossa inteligência, por exemplo? Nós estamos servindo a causa que a gente estuda tantas vezes aqui? Então a gente precisa fazer esse exame de consciência e estruturar a nossa vida para que a nossa consciência seja cada vez mais leve, porque vai saber, esse está cumprindo o seu papel. E não existe pessoa que não possa fazer um mundo diferente à sua volta. E não se esqueçam, alguns vieram com a missão de fazer esse mundo diferente para si mesmos. Alguns já dão conta de fazer isso no processo familiar. E alguns já dão conta de fazer isso no processo social. Conseguem se movimentar. Deus permita que esses espíritos que já estão por aí cheguem logo aos nossos governos, aos nossos movimentos sociais, porque eles sim é que mudarão o mundo e que nós sejamos parte dessa mudança, fazendo a nossa parte, seja em nós, seja na nossa família. E alguns de nós que derem conta, vamos fazer num âmbito maior. Vamos fazer, talvez, pela doutrina espírita, pelo cristianismo, pela mensagem de Jesus. É uma parte que nos compete. E a gente encerra aqui agora, agradecendo imensamente a oportunidade dada a nós, todos aqui, encarnados, desencarnados, louvando o nome de Jesus, através da libertação do nosso coração de todos os males que nós arrastamos pelas nossas vidas passadas. No desejo sublime de atendermos ao chamado de Deus através de Jesus, esse mestre de imensurável amor, que nos lança a semente divina aos nossos corações, e a semente lhe foi dada por Deus. Ele é o grande semeador, para que haja acolhimento, terra fértil em cada um de nós, para que se expresse na nossa personalidade e que nos livre de todos os males que nós ainda soltamos na nossa caminhada evolutiva. Que nos permita, Deus, nesse momento, a reflexão profunda e o desejo de servirmos a uma causa diferente, libertadora, que passa a enxergar as ilusões que nós criamos, mas passa a nos permitir dedicar a nossa vida ao maior movimento libertador que existe na Terra, que se chama caridade. É fazer o bem, cada vez com mais amplitude, e que a nossa capacidade, a gente possa reconhecê-la e fazer bom uso dela. Bem-aventurados os aflitos, e bem-aventurado aqueles que acolhem os aflitos. Esse é o exemplo de Jesus para nós, mas que ele seja real, promissor, e que seja executado por cada um aqui presente. Graças a Deus. Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem precisa num deserto. Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos e
e aliviar meu sofrimento. Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você, a verdade é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o teu olhar, tua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você, a verdade é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. Ei, gente.